Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Espiritismo. Hoje tratando um tema muito interessante relacionado à historiografia e Espiritismo, que é a longevidade dos patriarcas. Os patriarcas viveram tantos anos quanto está descrito no livro da Gênesis, e do ponto de vista historiográfico e espírita faz sentido, é o que nós vamos ver. Então vamos ao texto. Livro de Gênesis, capítulo 5. E foram os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enós, 905 anos. Cainã, 910 anos. Maalaleel, 895 anos. Jered, 962 anos. Enoque, 365 anos. Matusalém, 969 anos. A Gênesis capítulo 5, versículos 5 a 27. Faz sentido esses patriarcas terem vivido todos esses anos? Nós sabemos que do ponto de vista biológico, com o progresso e a evolução, cada vez mais o progresso da civilização e também o progresso biológico, que com o passar do tempo, os seres vão vivendo cada vez mais. A média de idade vai aumentando com o passar do tempo por causa das facilidades, do progresso da medicina, das doenças, dos remédios, dos tratamentos, etc. Estilo de vida, tudo isso ajuda no aumento. Ora, se fôssemos retroceder até 2.000, 3.000 anos atrás, a média de idade era bem baixa. Então como é que esses seres conseguiram viver 900 anos? Do ponto de vista biológico não faz sentido. Do ponto de vista basear-se apenas na Bíblia, então se a pessoa pega do ponto de vista literal, ela vai achar realmente que viveu esse tempo todo. Mas a gente sabe que isso é uma questão literária, como a gente pode ver também quando a gente vê a vida lá dos sumérios, como nós já falamos sobre os sumérios quando falamos do sincretismo religioso, da influência que os sumérios tiveram sobre os hebreus, sobre os judeus. Então, os sumérios lá, de 4.500 a 1.900 antes de Cristo, eles influenciaram toda aquela região, porque todos os povos que tinham contato com essa civilização, considerada historicamente a mais antiga do mundo, todos que tiveram em contato com eles se influenciaram. Mas essa forma de narrativa já existia? Nós vamos constatar que realmente já existia. Então, a gente pode ver aqui a região que eles vivem, é exatamente aquela mesma região que aqueles povos viviam ali, perto do rio Tigre, Eufrates, etc. Então, ali na região de Ur, onde Abraão vivia, etc., todos ali tinham uma influência. E nós, como já falamos da outra vez, as questões culturais elas se misturam. Não há povo que não seja suscetível à influência cultural. Então vamos ao texto. Olha lá, olha os reis sumérios. Olha como é que eles narravam a vida desses reis. Olha lá. Alolim, viveu 28.800 anos. Isso aí barrou Matusalém fácil. Alagá, 36.000 anos. Então, Enmen-Luana, 43.200 anos. A gente vai vendo ali então, Enmen-Gal-Ana, 28.800.
do Muzim, 36 mil anos. Então a gente consegue observar que esses patriarcas viveram muitos anos e ainda falam, como eles são os primeiros a falar de dilúvio, muito antes de ser escrito o livro da Bíblia. Por isso que a datação está ali, ó. Eles têm um calendário deles, ainda diz, né? 388.800 anos antes do dilúvio. Olha que coisa, né? Então eles já estão, a datação deles é de um período muito anterior ainda, só que não deveria ter registro. Agora, será que isso faz sentido também? Não, é óbvio que isso aí é uma construção, é uma forma de você datar. Então a gente não pode pegar isso ao pé da letra, que um ser não vai viver 28 mil anos. Para ele viver 28 mil anos, ele teria que alcançar, né? Quanta de sabedoria ele alcançaria vivendo 28 mil anos. Então a gente vê que esses antigos reis, o que viveu menos ali, viveu 21 mil anos. Ou eles viveram muito, ou a datação, a forma como eles contavam os dias é que eram diferentes. Essa que é a questão muito fundamental. Então, vamos ao Espiritismo. Tem o texto do nosso amigo Lamennais, de 1862, chamado A Longevidade dos Patriarcas. Aí ele começa lá. A natureza, sabei-o bem, pois jamais teve contrassenso. Olha como é que o espírito já começa. Então a natureza não tem contrassenso. Então não existia fenômenos que existia na época de Jesus ou na época de Moisés que não existe hoje. Ou a narrativa está exagerando, ou existe um pensamento mágico, ou uma construção literária. Porque a natureza nunca teve contrassenso. Quando a gente vê um filme de Moisés abrindo o mar morto, etc., isso aí é uma construção, né? O mar abre hoje em dia? Não. Então não abriu naquela época, ok? Aí ele continua. E irregularidades, e se a máquina humana algumas vezes variou, isto é, o nosso organismo, a gente pode viver mais ou menos anos, sim, mas ela jamais empurrou tão longo tempo a destruição material. Então o Espírito está dizendo, olha, nenhum ser viveu tanto tempo assim. Para que eu saiba, catalogado, o que viveu mais tempo conseguiu viver 130 anos. Que já é viver demais, 130 anos. Então ele nunca vai, como diz o Espírito aqui, prolongar tanto tempo assim, né? Aí ele continua, a Bíblia, como já vos disse, é um magnífico poema oriental, onde as paixões humanas são divinizadas. Por isso que nós vemos lá a divinização das paixões humanas. Eu sou o seu Deus ciumento que vos tirou do Egito. Então Deus se arrependeu de ter feito homem. Então Deus se arrependeu e Deus se zangou. Todas essas narrativas, como diz o Espírito, são divinização das paixões humanas. Aí ele continua. Como as paixões que idealizavam os gregos, as grandes colônias da Ásia Menor, tem-se o erro de casar a concisão com a ênfase, a evidência com a difusão, a frieza do raciocínio e da lógica moderna com a exaltação oriental. Então, o que ele está dizendo? Muitos textos desses era para dar a ideia de poder, era para fazer a propaganda da fé, tinha várias ideias, às vezes em relação à concorrência com as outras crenças, uma forma de você exaltar a sua crença e diminuir a de outro. Então tudo isso tem a ver com a forma como se escreve aqui, o Espírito está dizendo aqui. Aí ele diz,
Os querubins da Bíblia tinham 6 asas. Vós o sabeis, quase monstro. O Deus dos judeus banhava-se em sangue. Vós o sabeis. E quereis que os vossos anjos sejam os mesmos anjos, e que o vosso Deus, soberanamente bom, soberanamente justo, seja o mesmo Deus? Então, olha o que ele está dizendo. Esse Deus que pintavam, esse Deus que escreveram, não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é soberanamente justo e bom, e ele é imutável. Sua lei é a mesma para em todas as épocas, não varia. Logo, o que foi narrado foi uma divinização da paixão humana. Aí ele diz lá, continua: não alieis, pois, vossa análise poética moderna com a poesia mentirosa dos antigos judeus ou pagãos. Então eles estão dizendo, essa poética é uma poética mentirosa, isto é, não é realidade. A idade dos patriarcas é uma figura moral e não uma realidade. A autoridade, a lembrança desses grandes nomes, desses verdadeiros pastores de povos, enriquecidos de mistérios e de lendas. Isso é interessante. Os mistérios e as lendas servem para aumentar a figura do mito, como nós já tratamos aqui também na conversão de Paulo. Quando a gente aplica a historiografia e aplica a doutrina espírita, toda aquela conversão mágica, maravilhosa, sobrenatural desaparece, né? Que se fazia irradiar ao redor dele. Existia entre esses nômades supersticiosos e idólatras da lembrança. Então olha lá, eles eram supersticiosos, idólatras da lembrança, isso é, idolatrava a tradição. Como nós já falamos sobre o nosso estudo sobre a tradição também, vocês podem procurar no canal, que a tradição é uma criação, mas a realidade está muito além da tradição. Existem boas tradições e más tradições, mas tradição é apenas tradição. É provável que Matusalém viveu muito tempo no coração de seus descendentes. Olha, no coração dos seus descendentes. Então, que ele viveu biologicamente, ele viveu na lembrança, ok? Isso é muito importante. Notai que na poesia oriental toda a ideia moral é incorporada e encarnada. Então, isso é importante, né? A materializar a poesia. Alguém diz, ele viveu muitos anos conosco. A pessoa pega aquilo do ponto de vista literal. Aí vira um assassinato, né? A realidade, a biologia, a lógica, etc. Infelizmente, algumas pessoas acreditam ao pé da letra, mas é uma questão de escolha, é uma questão de fé. Assim como pessoas acreditam que existe Saci Pererê, a mula sem cabeça, etc. Revestida de uma forma brilhante, irradiante, esplêndida, contrariamente à poesia moderna, que desencarna, que rompe o envoltório para deixar escapar a ideia até o céu. Essa é a questão. Então, a poesia é uma figura que faz com que nossos pensamentos se elevem. Mas se a gente quer pegar a poesia ao pé da letra, também cometeremos crimes do ponto de vista da lógica e também cairemos nos erros literais. Termina o espírito Lamennais. A poesia moderna é a expressão não só pelo brilho e a cor da imagem, mas também pelo desenho firme e correto da lógica, pela ideia. Em uma palavra, como quereis aliar esses dois grandes princípios tão contrários? Quando ledes a Bíblia, os raios do Oriente, no meio das imagens douradas dos horizontes intermináveis e difusos dos desertos, das estepes, fazei, pois, correr a eletricidade
que atravessa todos os abismos, todas as trevas. Quer dizer, servir-vos da vossa razão e julgai sempre a diferença dos tempos, das formas e das compreensões. Lamennais, Sociedade Espírita de Paris, 1862, pelo médium Sr. Didier. Então, a gente vê que do ponto de vista da biologia não existiu patriarca nenhum, porque quanto mais antigo, menos se vivia. Do ponto de vista da historiografia, a gente já viu que os povos usavam essas figuras, essa forma de contar os tempos de forma diferente. Do ponto de vista da doutrina espírita, o espiritismo se baseia nas leis naturais, e as leis naturais não mudam com o passar do tempo, elas são as mesmas. Então, terminamos essa análise com a certeza de que, sabemos que não existiu ninguém vivendo nem 200 anos, quanto mais 900 anos. Muito obrigado.